na briga pelo poder entre facções criminosas aqui na Paraíba. Mais uma vítima que, infelizmente, não tinha nada a ver com o negócio. Isso aqui na região metropolitana da capital, viu? Esse adolescente, 16 anos de idade, e de acordo com familiares, não tinha nada a ver com briga de facção, com crime organizado, trabalhador. Estava, inclusive, trabalhando no momento em que o crime ocorreu. Ele foi alvejado, uma bala perdida. O Edivaldo Nascimento da Silva foi assassinado a tiros no bairro do Jacaré, lá em Cabedelo. Ele ajudava a mãe a vender cachorro-quente. Era desse trabalho que eles tiravam o sustento da família. Eu quero que você confira comigo agora. Ouça, veja o desespero de uma mãe ao ver o jovem filho baleado. Olha só. Nesse momento, ela ainda não sabia que o filho tinha perdido a vida. Momento em que a polícia chega, presta os primeiros socorros, leva para o hospital, encaminha para o hospital. Infelizmente, esse jovem não resistiu. David Martins está ao vivo comigo, até porque durante a madrugada, equipes da Polícia Militar prenderam os 2 suspeitos desse assassinato, do assassinato desse jovem. David, cadê você? Com todas as informações, ao vivo para a Paraíba inteira, meu irmão, desce o aço. Paulo Neto, a comunidade do Jacaré, especificamente da Vila Feliz, onde tudo isso aconteceu, está comovida, está muito triste. Era um rapaz de bom convívio na região, apesar de jovem, 16 anos, já trabalhava ajudando a família. Ontem ele estava no ambiente de trabalho, na lanchonete da família, estava lá em busca do pão de cada dia, quando esses criminosos chegaram na comunidade atirando e ele acabou sendo atingido. Foi levado, a Polícia Militar chegou logo, colocou ele na viatura, levou para o hospital, mas infelizmente ele não resistiu. Cerca de 1 hora depois, diante da informação de características repassadas, a Polícia Militar, policiais da Força Regional conseguiram localizar o veículo com as características que foram repassadas pela população e 2 suspeitos, só que já em João Pessoa, no Porto do Capim. Estou ao lado do Major Souza, que é comandante da Força Regional. Major, explica pra gente como foi essa diligência, vocês estavam patrulhando, houve a denúncia, boa tarde. Boa tarde, David, boa tarde, Paulo Neto, telespectadores da TV Correio. Na verdade, após o fato, as guarnições de Força Regional foram orientadas a saturar toda a região metropolitana, no intuito de tentar localizar os elementos responsáveis pelo homicídio. De forma que, 1 hora após o fato, as guarnições se depararam com um veículo Onix, cor branca, com marcas de disparos na lateral traseira e acharam, com as características, batiam com relação ao homicídio, então resolveram abordar. Na abordagem, se encontraram 2 elementos portando algumas munições, droga, vários celulares. E durante a entrevista, eles disseram que tinham participação no fato que ocorreu lá em Cabedelo. E por coincidência, a mesma roupa que foi divulgada aí nas redes sociais dos elementos prontos para o ataque, no momento da abordagem se encontrava com a mesma calça, o mesmo calçado, o mesmo sapato vermelho, conforme as imagens devem mostrar aí, de forma que eles foram conduzidos, o veículo roubado, né, queixa de roubo, o Igor com mandado de prisão em aberto. Então a Força Regional pegou os elementos, conduziu para a Central de Polícia, para o flagrante, de onde a Civil vai passar agora a investigar a possível participação dos elementos. Agora, Major, pelas características que o senhor passou aí, marca de bala no carro, então provavelmente houve um confronto lá e esse jovem acabou sendo vítima aí de um tiro sem ter nada a ver com a história. É uma possibilidade, David. Não é? Duas perfurações por arma de fogo na lateral traseira do veículo. Dá-se a entender que houve um revide, talvez, dentro da comunidade,
Mas isso aí a Polícia Civil deve investigar e passar melhores informações para vocês. Muito bem. As munições que foram apreendidas foram munições de qual calibre, o senhor sabe? Pistola, .40 e revólver calibre 38. E nos chega a informação agora há pouco que a Força Tática, lá no Porto do Capim, no local da prisão dos suspeitos do homicídio, fez a apreensão agora de 4 pistolas, coletes, diversas munições. Então vai ser feito um link, né, da ocorrência dessa prisão de ontem à noite com essa apreensão agora pela manhã, para a gente tentar ligar o fato às armas aos suspeitos que foram presos. Muito bem, Major, obrigado pela entrevista. Muita coincidência, a ocorrência durante a madrugada, prisão no Porto do Capim, diligências que não se encerraram com essa prisão, continuaram, e agora há pouco, uma grande apreensão lá no Porto do Capim, no mesmo local que esses dois foram presos ontem. No entanto, os detalhes daqui a pouquinho no Correio Verdade. Eu volto com você, Paulo Neto. David, um abraço, muito obrigado, um abraço ao Major, ao comandante. Mais uma vida perdida numa briga que não tinha nada a ver com ele. Numa disputa de território para se vender mais drogas, mais armas. E aí um jovem que estava na comunidade vendendo cachorros quente com a mãe, vendendo lanche com a família, é atingido por uma bala perdida e perde a vida. Sabe o que é que mais me incomoda? Sabe o que é que mais me deixa... Eu tenho até que procurar escolher as palavras. Revoltado, talvez, seria. Enfim, é saber que esses dois marginais presos, apontados como os autores desse crime, ou pelo menos partícipes dessa crueldade, em breve estarão soltos na rua. Sabe? A polícia, inclusive, está nesse momento no Porto do Capim. Olha só o que foi encontrado lá, gente. Muito provavelmente, esses materiais, essas armas, esses coletes, essas munições, pertencentes à quadrilha que estava trocando tiro ontem lá em Cabedelo, e que muito provavelmente foi através de uma arma dessa que saiu o tiro que matou o jovem. Aí eu pergunto a vocês, onde é que nós vamos parar? Até quando nós vamos mostrar esse tipo de situação aqui no programa? Tá? Inclusive o repórter Carlos Daniel esteve na casa onde Edivaldo Nascimento morava. O irmão dele falou como era a rotina de trabalho, como era a rotina de estudo do adolescente, que morreu de maneira precoce, de maneira cruel, de maneira covarde pelo crime organizado. Vamos conferir. O adolescente de 16 anos, ele tinha o costume de sair aqui de casa e dar uma passadinha lá para ajudar a mãe, para ver como é que ela estava. E foi exatamente em uma dessas idas que aconteceu essa tragédia. O Vanberto é irmão do adolescente, não mora aqui, mas lógico veio prestar apoio à irmã e recebeu essa notícia trágica. Estava no trabalho, aí ligaram para mim dizendo: Vanberto, acho que atiraram no teu irmão. Aí eu liguei para meu pai para saber, tá entendendo? Aí meu pai também estava dormindo e disse: eu vou lá olhar. Aí meu pai foi lá, soube, aí disse a ele, aí foi pro trauma. Quando eu cheguei lá, aí meu pai me avisou, fui pro trauma também, saí do trabalho e fui lá. Aí quando cheguei lá, disseram que ele tinha, quando deu entrada lá, faleceu. Vocês são em 4 irmãos, né? É 5, mas tudo famílias diferentes, tá entendendo? Que é o mesmo pai, mas outras mães. Ele já tinha um costume, né, de visitar a sua mãe para ver como é que ela... Ele passava lá para lanchar e dormir, né, que ele tinha esse costume de comer um sanduíche e dormir. Aí quando ele chegou lá, aconteceu isso. Agora, Vanberto, as pessoas comentam que quando esses criminosos chegaram atirando, o foco era um rapaz que estava também lanchando, né? Era, não sei direito porque eu estava trabalhando, mas disseram que era isso. Era um rapaz que estava lanchando lá, o foco era outro rapaz. Aí o rapaz correu, ele correu também, aí terminou atingindo ele, os disparos. É assim mesmo. Agora fica a revolta da família diante disso, né? Diante de tanta violência. É nesse mundo que a gente vive é assim mesmo, né? Fazer o quê? Como era a rotina do seu irmão? A gente tem inclusive uma foto dele com um certificado. Ele estudava, inclusive, também. Como era a sua relação com ele?
ele trabalhava, ele ajudava a gente lá em Cabo Branco, tá entendendo? Que eu trabalho à noite, aí minha irmã trabalha dele, ajudava lá durante o dia. Depois que ele chegava do colégio, ele ia para lá ajudar. Aí de noite vinha para casa, tomar banho e dormir. E quando acordava, ia pro colégio, era a rotina dele dia a dia. Mesmo com tão pouca idade, tão esforçado, né? Aí, infelizmente aconteceu isso. Eu vi ele todo dia. A gente relaciona, a gente dava tudo super bem, tá entendendo? Todo dia a gente se via lá, que ele ia trabalhar. Aí quando eu chegava, aí ele vinha-se embora. Eu ia dizer, cuidado que lá tá perigoso, vai pra casa dormir. Ele, não, eu vou embora pra casa dormir. Você já tinha esse receio, né? Vendo tanta violência. Tanta violência aqui de noite, né? A gente não pode estar tarde da rua fora. Aí eu ia direto pra casa dormir, ele vinha pra casa dormir. Olha, eu sou a favor da vida. De todo mundo. Até mesmo dos bandidos. Vou explicar pra você. Eu acho que só quem tem o direito de tirar a vida é quem dá, que é Deus. Mas eu, por exemplo, não lamento quando em uma troca de tiros entre polícia e bandido, o bandido morre. Eu lamento pela família, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, não tem nada a ver com os crimes cometidos por um filho, por um primo, por um parente. Tá? Agora, quando a bandidagem é responsável por tirar a vida de um jovem de bem, trabalhador, honesto até que se prove o contrário, e a gente tem a certeza da impunidade, porque as nossas leis ainda não estão à altura da punição que deveria ter um caso como esse. Aí eu me revolto. Não tem como não ficar revoltado. Vamos para imagens ao vivo agora da operação da Polícia Militar, lá no Porto do Capim, falei agora há pouco, lá no Varadouro, tá? A apreensão de um arsenal, tá? De uma organização criminosa, que inclusive pode estar ligada, deve estar ligada a todos esses fatos que nós mostramos agora, inclusive a morte desse jovem lá em Cabedelo ontem, tá? As imagens são do meu querido cinegrafista Marcelo Xavier. Alô, Marcelão! Comunidade cercada, você vê aí as imagens. Olha quantas viaturas da polícia, inclusive tendo a presença do comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Sérgio Fonseca. Olha só, o material que nós estamos mostrando à esquerda, numa foto, é o mesmo material que Marcelo Xavier agora mostra em close pra você, em cima da viatura do 1º Batalhão, tá? Vejam só quantas armas. Acompanhem quantas munições. Coletes à prova de bala. Pistolas. Pistolas. Vejam só a quantidade de policiais que nesse momento circulam pelas ruas do Porto do Capim, tá? O intuito é desbaratar essas organizações criminosas, prender esses marginais, colocar atrás das grades, para depois a justiça ter que soltar. Sabe? Eu fico me perguntando até quando os nossos representantes que estão acompanhando esse tipo de cena, não só na Paraíba, como no Brasil inteiro. A Paraíba não é o único estado onde a violência está dessa forma. No Brasil inteiro, na Bahia, em São Paulo, enfim. E ninguém faz nada. Ninguém chama o feito à ordem e diz, peraí, vamos propor aqui uma mudança na lei. Olha, tá vendo esse recado? Você tá vendo essa frase? Isso deve ser um alerta, né? Deve ser um aviso para entrar na comunidade. Baixe o farol. Em outras comunidades, baixe o vidro. Eu já entrei em comunidade assim em Bahia. Recado do tráfico de drogas. Recado de quem comanda as ações nesses locais, onde a maioria das pessoas são de bem, mas infelizmente a força do Estado precisa chegar com mais autoridade. Porque é uma vergonha nós termos Brasil afora, Paraíba afora, comunidades sendo comandadas pelo tráfico. Mensagens como essa, a polícia tem que vir aí, pegar esses camaradas e dar uma tinta, um pincel, um rolo
e dizer apague. Mas talvez se a polícia ordenar isso, pode depois ser os policiais apontados por crime, sabe? Não, você está fazendo isso, você está torturando, você está obrigando um coitadinho a fazer isso, a apagar no sol. Oh, meu Deus! Enquanto isso, as nossas crianças, os nossos adolescentes, enquanto isso, os nossos cidadãos de bem desse país padecem nas mãos desses marginais.